E eu passo então agora a fala ao professor André Art Ramos, que é mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná, professor universitário e advogado, membro da Comissão de Direito Comparado do Instituto Brasileiro de Direito dos Contratos e pesquisador vinculado ao Núcleo de Estudos em Direito Civil Constitucional Virada de Copérnico. O professor André falará aqui para nós em até 20 minutos sobre as razões da inconstitucionalidade da medida provisória 954 de 2020, apresentando perspectivas para os contratos. Professor André, a fala é sua. Muito obrigado, Júlia. Meus cumprimentos aos professores Herodes Cortiano Júnior, Gabriel Schumann e Fernanda Scheffer, com um só F, pelas brilhantes exposições. Eu aprendi muito, saio com várias anotações, com a cabeça cheia de ideias e de novas dúvidas, o que é talvez a maior beleza desses encontros, não encontrar respostas e certezas, mas refinar as nossas inquietações, elevar o patamar das nossas dúvidas, das nossas perspectivas de problematização. Saúdo de modo muito especial e caloroso a todos os professores participantes dos nossos 3 painéis que agigantaram esse modesto evento. Também ao público atento, que superou as nossas mais otimistas expectativas, foram mais de 500 inscritos, e aos alunos integrantes do nosso projeto de ensino, Alan Schoma, Giulia Angelucci, Luana Pérez, que desenvolveu toda a arte do evento, Matheus Zukoski e Nitara Schwartz. As últimas 24 horas, pelo menos na minha percepção, passaram rápido demais, em meio a tantas provocações instigantes e ao incrível engajamento dos inscritos no nosso simpósio. Para mim, pelo menos, isso é a prova de que o tempo voa quando a gente se diverte. E, embora possamos estar cansados, em especial os alunos envolvidos na organização do evento, certamente podemos também encontrar conforto na máxima que diz que quem faz o que gosta está sempre de férias. Brincadeiras à parte, quero, antes de começar a minha exposição, enfatizar a minha gratidão aos palestrantes, aos autores de trabalhos acadêmicos e aos inscritos que até aqui nos acompanharam fielmente. Mais ainda, quero agradecer aos alunos do projeto, já nominados, e à professora Glenda Gonçalves Gondim pelo incansável trabalho com o objetivo de assegurar que tudo desse certo, que tudo de fato saísse conforme o planejado. Registro, igualmente, o meu agradecimento pelo apoio da Universidade Positivo, que viabilizou o estabelecimento deste evento e o seu desenvolvimento nessas últimas mais que 24 horas, não é? Quase 36 horas, do nosso Instituto Brasileiro de Direito dos Contratos, né? Professores Tartucci e Herodes, e do nosso Virada de Copérnico. Coube-me, em meio a tantas provocações instigantes, propor algumas pontuações a respeito de um tema muito caro à contemporaneidade e a esse nosso modo ainda novo de contratar, o tema da privacidade, o tema da proteção de dados pessoais. É curioso notar, para mim pelo menos é curioso, que para alguns historiadores o século XXI começou agora, com a pandemia de Covid-19, com a crise de 2020, assim como o século XX teria começado com a guerra. Curioso assinalar também que as preocupações desenhadas no início da década passada sobre o futuro do direito civil, hoje, o presente do direito civil, não contemplavam o nosso tema de hoje, ou pelo menos não o tema que me coube. Veja um exemplo. A obra Direito Civil no século XXI, de Maria Helena Diniz e Roberto Diniz de Lisboa, que é festejada como um marco da transição do direito civil do século XX para o século XXI, tem um único texto que fala sobre privacidade e proteção de dados. Um único texto, que foi escrito pelo professor José Oliveira Assunção, professor português, que estava preocupado com o contexto europeu, e não propriamente com o contexto brasileiro, e com uma carga, vejam só, muito crítica aos excessos da proteção de dados pessoais naquele contexto. Excessos que hoje certamente se transmudam em potenciais ausências, em potenciais deficiências. Privacidade, já se diz há tempo, sofre de um problema reputacional. Ela costuma ser associada ao atraso e à aversão ao progresso,
a segurança e a eficiência, inclusive especialmente a segurança nacional. Isso explica, em parte, por uma concepção muito tradicional desse direito, uma concepção que o circunscreve ao direito a prerrogativa de ser deixado só ou de ser deixado a sós, o right to be let alone de Warren e Brandeis. Não por acaso, aponta-se na literatura que exigências de segurança interna e internacional, interesses de mercado e a reorganização da administração pública estariam levando à diminuição de salvaguardas importantes ou ao desaparecimento de garantias essenciais. Essa perda de tônus culmina com as recorrentes afirmações, em especial na mídia impressa, de que a privacidade está morta. Dissociada desse ainda relevante, mas é certo, muito desgastado suporte, a privacidade se revela, ao contrário, como um motor do desenvolvimento e como um instrumento de proteção de um self, de um ser, de uma subjetividade construída socialmente. Nessa ordem de ideias, a privacidade é fundamental ao enfrentamento de problemas do presente, já que, no dizer do professor Stefano Rodotà, outro que é uma leitura indispensável para a investigação a respeito do tema, os indivíduos estão cada vez mais transparentes e os órgãos públicos, a preocupação aqui está no setor público, mas também os agentes de mercado estão cada vez mais fora de qualquer controle, cada vez mais opacos. A renovação das preocupações atinentes ao sentido da privacidade para o direito e aos instrumentos que o direito oferece à sua proteção e a sua promoção se justificam diante do crescimento do acesso a e da dependência da tecnologia. O professor Herotos dizia que vivemos entre dois mundos bastante reais, não é? Este mundo em que nós nascemos e para o qual nós existimos, mas também o mundo virtual, o mundo em que nós cada vez mais nos inserimos de modo mais permanente, de modo mais descuidado, de modo mais confortável. Afinal, a modulação dos ambientes virtuais favorece exatamente esse conforto, favorece esse entorpecimento. Estamos mesmo, como na música de Pink Floyd, comfortably numb. Não é? Isso porque a tecnologia tem uma espécie de um rosto de Janus. Ao tempo em que contribui para a moldagem de uma esfera privada mais rica, importa sua crescente fragilização e exposição a ameaças. Aí está, portanto, a necessidade do fortalecimento contínuo de sua proteção jurídica, da ampliação das fronteiras do direito à privacidade, da viabilização, a construção de um sentido adequado, de um sentido contemporâneo, de um sentido abrangente à privacidade e à proteção de dados. Uma tal reafirmação do direito à privacidade prescinde, isto é, independe de suas raízes conceituais. É, afinal delas, como vimos há pouco, que deriva o mencionado problema de reputação. Nessa ordem de ideias, a privacidade se afirma para além do singelo direito de ser deixado a sós, do singelo right to be let alone. Privacidade, em rigor, deve alcançar o direito de controlar o acesso e o uso de dados, sobretudo dos dados sensíveis, que conformam aquilo que Ronald Dworkin chama de independência ética, ethical independence, a proteção de escolhas contra ingerências externas e o direito de não saber, o que denota que o controle albergado pela nova acepção de privacidade alcança tanto a entrada quanto a saída de novas informações. Trata-se, numa palavra, de assimilar um sentido informacional de privacidade, para além de suas feições espacial e decisória, como sustentam, por exemplo, o professor Marcos Erhard Jr. e o professor aqui de Curitiba, Rafael Correia, que está conosco nos cursos de especialização aqui da UP. Isso é possível apenas e tão somente se tomar da privacidade em um perfil funcional, em vez de um perfil predominantemente ou apenas estrutural. Só assim é que ela se traduzirá como o cerne de uma soma ou de um conjunto de direitos que configuram a cidadania do novo milênio. Do milênio inaugurado por este século, que, portanto, à luz de importantes contribuições da historiografia, teria início precisamente no ano de 2020 com essa nossa
pandemia que se arrasta e que certamente continuará a se arrastar para a tristeza de todos. Então, a despeito da má fama extraída do caráter reativo e conservador da acepção originária e tradicional de privacy, a privacidade informativa coloca-se como um motor de inovação e de efetiva participação democrática, como um componente importante da liberdade dos modernos, é verdade, mas também, e o que talvez seja mais significativo, da liberdade dos antigos, de que nos fala Benjamin Constant. Assim, é por uma peculiaridade da vida contemporânea. As relações humanas se dão não apenas no plano real, embora o mundo virtual também seja real, professor Herodes, mas também no plano virtual, no plano digital, no plano eletrônico, em que avatares ou projeções do eu se relacionam com avatares ou projeções do outro, em um ambiente arquitetado por algoritmos alimentados pelos perfis virtuais de cada um, pelo que nós expomos ou pelo que nós escolhemos expor na rede, disso que integra a nossa subjetividade. Nesse admirável mundo novo, para lembrarmos a obra de Aldous Huxley, bem diferente da idílica aldeia global de que se falava ao início dos anos 90, exurgem preocupações com o próprio modo de ser das pessoas e, sobretudo, com a democraticidade do direito que lhes serve. Esse contexto traz consigo uma nova acepção de cidadania, não excludente da sua concepção moderna. Uma cidadania digital, ancorada no acesso à internet, que se apresenta justamente como uma série aberta de poderes que a pessoa possa exercer na rede e para além dela, já que a rede se entremeia a todo o contexto das nossas relações interpessoais. Via de consequência, avultam importantes discussões a respeito de arranjos normativos e institucionais que deem conta dessa nova e fundamental dimensão da vivência humana. Todo o debate europeu a respeito do Regulamento Geral de Proteção de Dados e o seu correspondente debate aqui no Brasil a respeito da LGPD é um retrato bastante singelo, mas eloquente disso. E nem poderia ser diferente, já que o redesenho das dinâmicas sociais, suscitado pela emergência da rede, impõe cuidados com a privacidade também como uma estratégia de preservação da própria democracia. Quer dizer, este que é um problema também para o direito civil, se projeta de modo muito sensível e significativo para a esfera pública. Essa preocupação, compartilhada por Rodotà ainda em 2006, é bastante atual e é confirmada no seu caráter gravoso, nas suas cores sombrias, pelo relato de Virginia Eubanks, que demonstra os impactos devastadores da captação e do tratamento de dados relativos aos pobres ao longo dos séculos 20 e 21 na ambiência dos Estados Unidos da América. A autora chega a apontar a reinvenção das poorhouses, hoje vertidas em digital poorhouses, que assolaram os menos favorecidos em um passado não tão distante. Tudo isso, vejam só vocês, por intermédio de mecanismos sutis e ordinários de coleta e tratamento de dados, o que resulta, professor Gabriel Schumann, em poderes extraordinários. Uncle Ben, novamente é lembrado aqui. Mecanismos hoje entremeados a arranjos contratuais. E aqui está o móvel da minha provocação, que será mesmo apenas uma provocação, apenas um convite à reflexão sobre o tema. Foi nesse caldo, temperado pelos ardores da pandemia de 2020 e pela emergência de uma espécie de padrão ouro internacional de proteção de dados, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que o Supremo Tribunal Federal consolidou um importante avanço na proteção da privacidade informativa. Muito rapidamente, em apertadíssima síntese, num resumo muito resumido, o Supremo julgou, em maio desse ano, ações diretas de inconstitucionalidade que questionavam a incompatibilidade entre a medida provisória 959 de 2020 e a proteção constitucional conferida à privacidade, à intimidade e ao sigilo. Essa medida provisória determinava o compartilhamento de informações colhidas pelas operadoras de telefonia com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, para o fim de alimentar estatísticas e auxiliar no combate à pandemia que se arrasta até hoje e que continuará a nos assombrar no futuro remoto.
Ao apreciar as ADIs, a Corte entendeu que a normativa é inconstitucional porque violadora àquilo que chamou de um direito fundamental e autônomo à proteção de dados pessoais. Mais especificamente, pelo fato de que a finalidade da coleta e tratamento dos dados e a salvaguarda desses dados, mesmo anonimizados, não fora delimitada adequadamente pela Presidência da República na edição desta medida provisória 959 de 2020. Aqui é importante abrir um parênteses, eu peço licença para fazê-lo. Embora haja uma tendência de afirmação dessa leitura em nossa comunidade jurídica, do direito à proteção de dados como um direito autônomo e fundamental, penso, eu, André, como Marcos Erhard Jr., que se trata antes da ressignificação da privacidade que da afirmação de um novo direito, especialmente de um novo direito fundamental, que importa toda uma dimensão de complicadores e de circunstâncias condicionadas e condicionantes que não convém visitar nesse momento. Fecho parênteses. É importante notar que havia, na medida provisória, uma razão de interesse público a justificar em tese o tratamento e o compartilhamento das informações, mesmo sem o consentimento dos titulares dos dados. Mas faltava, isso é muito importante, faltava clareza quanto à finalidade, à adequação e à necessidade exigidas pela Lei Geral de Proteção de Dados, que entrará em vigor agora sim no futuro breve. Finalidade, adequação, necessidade, que são enunciados normativos intencionalmente indeterminados e que exigem um cuidado muito grande do tomador de decisão e do operador do direito com a coerência normativa que é essencial ao sentido de segurança jurídica almejado e concretizável, tangível, quiçá, pelo ordenamento jurídico brasileiro. O argumento central da decisão cautelar da ministra Rosa Weber, depois referendada pela ampla maioria dos votos dos ministros do Supremo, diz com a circunstância de que a medida provisória não apresenta mecanismo técnico ou administrativo apto a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, vazamentos acidentais ou utilização indevida, seja na sua transmissão, seja no seu tratamento, mesmo que o dado individualmente considerado pareça insignificante, mesmo que o dado se apresentasse anonimizado. O julgamento, por isso, tem uma importância superlativa. Em primeiro lugar, porque reconhece, e isso é muito importante, nós, como operadores do direito, também como formadores de opinião, em alguma medida, precisamos assimilar bem isso, que não há dados pessoais neutros ou desimportantes no contexto atual do processamento de informações. As informações que são compartilhadas para descobrir que tipo de batatinha você é, ou que tipo de... qual personagem dos Simpsons você seria, ou qual a raça de cachorro seria sua se você fosse um animal, certamente parecem insignificantes, parecem desimportantes, parecem inofensivas, mas contribuem para a formação de um perfil, para a modulação de ambientes e, eventualmente, para ingerências no exercício e na vivência de liberdades e de direitos tão fundamentais quanto a privacidade. Hoje, tudo o que fazemos e deixamos de fazer na rede deixa um rastro, deixa uma trilha, deixa uma pegada acompanhada de perto por intermédio de smartphones, notebooks e assistentes virtuais. Nós vivemos hoje e cada vez mais a vida dos outros. Não só, e a gente sempre tem que lembrar disso, não é? Não só pelo constante monitoramento da vida alheia favorecida pelas redes sociais, mas também pela analogia que me parece clara com o belíssimo filme Das Leben der Anderen, A Vida dos Outros, de von Donnersmarck. Quem não conhece o filme fica desde logo convidado a assistir e a refletir sobre o tempo presente. Assim, a despeito da nossa inadvertência, é importante termos em mente que qualquer dado que leve à identificação de uma pessoa pode ser usado para a formação de perfis informacionais de grande valia para o mercado e para o Estado. E, portanto, merece proteção, inclusive na esfera constitucional. Isso foi mesmo adotado ou anotado pelos votos das ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia, que reverberaram de modo muito significativo na apreciação, na formação, no processo decisório que culminou na ratificação da decisão cautelar da ministra Rosa Weber e no julgamento das referidas ADIs.
Este zelo supremo com as bases legais da autoridade e do interesse público para tratamento dos dados acende uma luz amarela na ambiência dos contratos, em especial na ambiência dos contratos eletrônicos. Mesmo que a base do consentimento, lá do artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados, seja mais palatável para a comunidade jurídica, pelo menos para a comunidade jurídica especializada em direito civil e em direito do consumidor, a problemática do alcance e da suficiência do consentimento precisa ser reexaminada. E precisa ser reexaminada para além de soluções negociais que se adequam bem às demandas típicas a problemas analógicos, mas se convulsionam diante dos desafios do mundo digital. Nós falamos sobre isso hoje. O professor Gabriel Schumann nos provocou a pensar se a contratualidade dá conta da política de privacidade e da sua dinâmica. E nós precisamos mesmo pensar sobre isso. O professor Danilo Doneda também sugere o mesmo esforço, ao nos advertir, na bela obra da privacidade, a proteção de dados, sobre os perigos do mito do consentimento e da fiança menos na dogmática que no dogmatismo. Este reexame é exigido pela dimensão fundante da privacidade informacional, pela dimensão jusfundamental desta preocupação, deste sintagma. E mais, ou enfim, em meio à acumulação de uma extensa vacatio legis, de prorrogações e de ameaças à sua entrada em vigor, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira não alçou o patamar prioritário que merece na pauta da civilística nacional. Temo sinceramente que sua implementação sofra dos mesmos problemas que sofreu e que ainda sofre o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a própria Lei da Liberdade Econômica. Estivemos anestesiados durante boa parte do processo que culminou na aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quando ele entrou em vigor, muitos foram pegos de assalto e até hoje a grande dificuldade em acertar, em aquilatar qual é a extensão, qual é a intensidade, qual é a efetividade da proteção oferecida às pessoas com deficiência e, mais do que isso, as eventuais incompatibilidades entre a Lei Brasileira de Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e o Código de Processo Civil, que lhe é contemporâneo. Veja-se, por exemplo, a temática da curatela e da tomada de decisão apoiada versus as ações de interdição. Nós ainda estamos a debater e a nos debater diante dessa questão, precisamente por conta dessa falta de preparo, dessa falta de zelo em relação ao processo que culminou na edição da normativa em sua promulgação. Poderíamos, com toda certeza, com toda segurança, ter evitado muitos desses desconfortos e alçado um patamar de proteção mais compatível com a Convenção de Nova York, que é a única convenção até hoje incorporada ao direito brasileiro com status de emenda à Constituição, por ter observado o rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal entre nós. Poderíamos dizer o mesmo, como eu apontei, da Lei da Liberdade Econômica, muito embora tenha havido uma abertura um pouco maior ao debate, inclusive com a participação destacada do nosso Instituto Brasileiro de Direito dos Contratos. Mas a Lei da Liberdade Econômica padece ainda de alguns problemas genéticos, alguns problemas congênitos. Ela nasce de uma medida provisória que declara direitos de liberdade econômica. Quer dizer, ela nasce de um ato da Presidência da República sem justificativa, pelo menos aparente, em razões de interesse público e motivo de urgência, e faz aquilo que marca as afirmações de direito mais iterativas e mais significativas do tempo recente. Declara posições fundamentais, mas promove, que as palavras são do professor Gilberto Bercovitch, promove uma leitura fundamentalista da livre iniciativa e acaba mesmo por criar e espancar espantalhos, por exemplo, atacando a revisão do contrato, que de fato já é excepcional desde muito antes da edição da medida provisória 881 e depois da sua conversão na Lei da Liberdade Econômica. Por isso tudo, e em meio a tantos temas possíveis, optei por me limitar a esta provocação. Talvez um pouco fora do escopo dos painéis que tivemos até aqui, por essa preocupação mais direcionada à esfera pública, mas também, certamente, dirigidas a inquietações que nos dominarão ao longo, pelo menos, dos próximos semestres.
já que, como lembrava a professora Fernanda Schaffer, um pouco antes de iniciarmos esse nosso painel, já circulam por aí memes e outros elementos de humor que dizem respeito a consultas ao Google sobre como implementar a LGPD em 6 horas, que é um retrato, de novo, do nosso despreparo e da carência de um esforço maior de reflexão, de discussão, de debate e mesmo, talvez, de melhorias à LGPD. Dito isso, e já no crepúsculo do nosso simpósio, eu tenho a honra de devolver a palavra à Júlia para que possamos ler as perguntas do chat e conversar um pouco a respeito delas, e para que, na sequência, introduza o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, o professor Flávio Tartucci, que logo mais se juntará a nós, para que encerre a última manhã de trabalho deste, e agora me permito dizer a todos, em público e diante das câmeras, que é o nosso primeiro simpósio de Direito dos Contratos. Certamente teremos ainda outras oportunidades para retomar a discussão sobre essa disciplina que é tão difícil, tão dinâmica, mas tão interessante e necessária. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela participação de todos. Sinto por ter extrapolado o tempo, mas como tinha que agradecer a todos e a cada um, acabei mesmo por me arrogar da prerrogativa de superá-lo. Muito obrigada, professor André, pela sua fala, brilhante como sempre. Agora vamos começar o debate, as perguntas. Eu vou começar lendo as perguntas feitas aqui pelo chat e depois eu abro o microfone para quem quiser ligar a sua câmera, abrir o microfone e fazer a pergunta para os nossos palestrantes, tudo bem? Então, primeiro com a pergunta feita pela Nitara Schwartz. Ela diz: bom dia a todos, gostaria de direcionar uma pergunta ao professor Herolds. Como podemos avaliar a vontade livre nos contratos digitais, sendo que muitos contratos são impositivos? Ao meu ver, parece que as empresas estão usando a digitalização das relações sociais de forma oportunista, para se esquivar de cumprir algumas premissas contratuais e sobrepor os seus interesses de forma abusiva. Professor Herolds. Obrigado, Júlia. Veja, Nitara, eu acho que você captou bem alguma consequência da minha fala. Esse problema da vontade livre é um problema permanente. Ele não acontece apenas no mundo digital. O André, aí, claro, em outra perspectiva, falou do mito do consentimento informado. Nossa vontade nunca é absolutamente livre. Nós somos premidos pelas circunstâncias. O grande problema, talvez, hoje, desse mundo digital, dos contratos digitais, seja que essa limitação à nossa liberdade está cada vez maior. Eu acho que o professor Paulo Lobo, num pequeno livro dele, ele falava das limitações à liberdade contratual. E ele dizia, existem limitações de ordem jurídica, por exemplo, quando o Código do Consumidor proíbe algumas cláusulas, mas existem limitações de ordem fática. Assim, por exemplo, certas empresas dominam o mercado e nós somos obrigados a contratar com ela. Um exemplo muito chinfrim, me perdoe. Pensem, me parece que no Brasil, na guerra das colas, a Coca-Cola domina. Vou usar esse exemplo aqui com alguma ressalva. O sujeito sai de casa e quer beber uma Pepsi-Cola. Ele não encontra uma Pepsi-Cola, ele tem que tomar uma Coca-Cola. Ou seja, a vontade dele não é livre, ele é premido pelos fatos. Isso se radicaliza no contrato digital, no mundo digital. E veja, se radicaliza não só porque eu não tenho vontade livre, mas porque a minha vontade é induzida. O sistema cria necessidades em mim, melhor do que qualquer marketing. O sistema cria necessidades e me leva a consumir o que talvez eu não quisesse consumir. Eu sempre falo de uma tirinha do Calvin Hobbes, e todos devem falar, o André, tenho certeza, já conversei com ele sobre isso, que é brilhante. O pai do Calvin vai até a caixa do correio, aquelas caixas de correio americanas, e volta cheio de envelopes. E a esposa dele pergunta, o que o correio trouxe? E ele diz, algumas contas, enfim, alguns livros, e daí ele abre um papel, uma carta, e diz, estão me oferecendo um produto que eu nem sabia que existia, mas que eu preciso desesperadamente. É mais ou menos isso que acontece no mundo digital. Parodiando o George Orwell na A Revolução dos Bichos,
nós já não somos muito livres fora do digital. Lá a liberdade é ainda menor. Por isso a importância de conhecimento, de debate, de informação e, em especial, a proteção aos dados nossos que circulam. Obrigado, Nitara. Obrigada pela sua resposta, professor Oates. Fica aberto, então, o microfone. Bom, professor André já levantou a mão. Não resisto, pode falar. Não resisto. Eu lembrei, com a pergunta unitária e a resposta do professor Oates, lembrei de uma questão muito curiosa que me acometeu agora recentemente. Eu tive algumas dificuldades com o Airbnb e acionei o suporte, enfim, acabei inclusive acionando posteriormente a empresa no judiciário. E a questão que apareceu na matéria de defesa, ou seja, na contestação do Airbnb, foi de que eu tinha conhecimento prévio e inequívoco a respeito dos termos de uso da plataforma e que a minha pretensão seria absolutamente insustentável considerando o seu teor e considerando a minha manifestação de vontade pertinente a essa contratação. Pois eu, por curiosidade, fui conferir onde estavam os termos de uso. Não são assim tão fáceis de encontrar, não estão assim estampados com tanta clareza nas informações da reserva. E pior, os termos de uso, uma vez localizados, me levaram à identificação de que tem nada menos que 44 páginas. Quem escreve uma petição de 44 páginas? Ninguém. Uma decisão judicial de 44 páginas? Ninguém. Mas os termos de uso do Airbnb, que a gente contrata assim, tem 44 páginas de informações difíceis, linguagem técnica, detalhes que estão integralmente sob o domínio da empresa, e poderia ser qualquer outra, estou usando o Airbnb apenas como um exemplo, e que, evidentemente, não permitem a formação de um consentimento propriamente informado e propriamente também expresso ao início da contratação, quando da adesão à plataforma. Professor Flávio Tartucci, que legal tê-lo conosco. Um prazer vê-lo. Muito obrigado por prestigiar, por abrilhantar também o nosso evento. O seu microfone, professor, desculpe. Só um minuto, agora vai. Agora sim. Agora sim. Muito bem. Bom dia a todos. Bom dia, André. Obrigado pelo convite. Quero cumprimentar os professores que estão presentes, professora Fernanda, professor Heroto, professor Gabriel, e dizer que é uma honra o IBDConte apoiar esse primeiro simpósio de direito dos contratos da Universidade de Positivo. Já estive aí na Positiva a convite dessa figura que está aí, o professor Gabriel, né? Estive aí a convite dele, e então é uma grande honra para nós. Eu nem precisaria estar aqui, porque o Herotes é um dos nossos dirigentes, né? Está à frente aí em vários projetos, inclusive preparando aí formalmente a nossa assembleia, a última assembleia que a gente fez no mês de agosto, mas eu fiz questão hoje, no meio do tempo, de entrar aqui e agradecer esse apoio que foi dado a nós, né, do IBDConte, esse prestígio da Universidade de Positivo e também do professor André. Gostaria de dizer também que nós vivemos um momento único, um momento complicado, o maior desafio da nossa geração, o maior disparado desafio de nossa geração. O Herodes sabe que eu tenho momentos que eu fico mais animado, mas tenho momentos que eu fico polvorosa, fico preocupado, né? E ontem eu conversei com um médico experiente e de 80 e poucos anos, livre docente pela USP, e a percepção dele é que essa nossa jornada é longa, né? E que a gente tem que realmente se acostumar com esse novo mundo por um bom tempo. Nós não teremos eventos presenciais por um bom tempo, né? Vamos ter que lidar com os contratos adaptados a essa realidade. Então, não sei, foi o que eu tive de panorama de um médico experiente ontem, que o mundo realmente mudou. Para muitos, não, né? Alguns seguem a vida como se nada tivesse acontecido.
Mas nós da área jurídica, especialmente nós que estudamos, somos preocupados e somos pessimistas por concepção. Parece que quando a gente entra na faculdade de direito é feita uma seleção. Ah, esse é pessimista, esse tem que ir para a área jurídica, né? Então, a gente acaba tendo uma grande preocupação conosco, uma preocupação também com os nossos clientes, e realmente o contrato é um contrato diferente. Eu acho que a gente... Eu tenho chocado isso com as minhas afirmações que eu tenho feito, e até uma pessoa disse num evento que existiu o antigo Tartusso e o novo Tartusso. Pode ser que seja verdade. Não vivemos um momento mais em que teses radicais, seja de um lado, seja de outro, tenham o mínimo sucesso. Nenhum sucesso. Seja do ponto de vista legislativo, seja do ponto de vista legislativo, então, nenhum sucesso. Seja teses radicais de um lado, seja teses radicais do outro. E eu digo isso com a experiência que nós tivemos agora com o regime jurídico emergencial, a Lei 14.010 de 2020. Né? Foi um desafio com vitórias ao final, e eu participei dos debates, né, sob a liderança do professor Otávio Luiz Rodrigues e do professor Rodrigo Xavier, e realmente a gente percebe que não é o momento para radicalismo de qualquer lado, seja um radicalismo para proteger o mercado, seja um radicalismo para proteger o consumidor. E está falando aqui um consumerista, hein? Né? Eu lembro no início propostas aí de moratórias amplas e restritas, né, no início, propostas legislativas, e vejam como as coisas estão dentro do possível à brasileira andando, porque no Brasil nós temos ponderação à brasileira, quarentena à brasileira, direito civil à brasileira, é tudo à brasileira. Né? Então, como realmente se essas teses de moratórias amplas e restritas, digamos assim, se concretizassem, o grande problema que nós teríamos hoje. Né? Então, eu não sei até quando vai a crise, ninguém sabe. Né? Eu acho que ela não é curta, ela é longa. E também a gente tem que procurar o equilíbrio. Mais negociação, mais mediação, mais acordos, mais transparência. Uma coisa que eu falei lá atrás e tem acontecido, os contratantes abrindo as contas, mostrando as dificuldades, mais renegociação, mais proteção, isso sim é importante, e eu apoio esse projeto de lei, o IBDConte apoia esse projeto de lei, e essa lei será aprovada, uma preocupação com superendividamento, também uma preocupação com falências, para conservar negócios, para conservar empresas, para conservar contratos, porque essa é a vocação do direito privado, a circulação. A circulação. Nós existimos para resolver os problemas das pessoas. Nós estamos no planeta Terra há 2000 anos, nós, os civilistas, os privatistas. Né? Eu falo privatista, Herodes, porque o pessoal do direito empresarial, especialmente aqueles que dialogam conosco, né, eles não gostam muito, eu homenageio o professor Xandro, que nós falamos sempre civilistas, então nós, os privatistas. Nesse momento, nós temos que nos concentrar, como dizia Marco Aurélio Cícero, nessas teses intermediárias. Mais direito contratual, menos responsabilidade civil. Até porque vai imputar a responsabilidade civil. Eu vejo muitas pessoas defendendo a responsabilidade civil de forma ferrenha. Não é o momento. Não é o momento de imputação, de indenização, até porque não tem dinheiro para pagar a indenização. Não há fundos para pagar a indenização. Então, está aqui alguém dizendo que no passado defendeu de forma ferrenha função social do contrato, proteção de vulnerável, proteger o consumidor a todo custo. Essa não é mais a nossa realidade contratual. Nós teremos uma lei de superendividamento, que vem em boa hora, só que nós acabamos de aprovar uma lei no Brasil que traz uma proteção excessiva. Nós tentamos, inclusive, atuar com... Não tivemos a menor chance. Nem os civis tentaram conversar, o senhor Herodes acompanhou essa lei que protege o transporte aéreo, não tivemos a menor chance. Dano essa patrimonial tem que ser provado de forma definitiva, não é só na pandemia, é eternamente. Aliás, eu não sei o que é dano essa patrimonial, esse fetiche que se tem no Brasil por dano essa patrimonial, quando no Brasil é dano moral, está na Constituição, está no Código Civil. Dano essa patrimonial é para regimes fechados de responsabilidade civil, Itália, Peru. Tivemos lá, eu, professor Herodes, inclusive, no Peru, ano passado.
Então, essa é a nossa realidade. Nós vamos ter, realmente, leis protetivas. E é interessante o transporte aéreo, que eu vejo muita gente aí em grupos defendendo ferrenhamente o consumidor. Senhores, pode ser que a gente não tenha transporte aéreo. Aliás, nós não teremos mais transporte aéreo como era. Numa realidade, uma pandemia, de uma doença, que é uma doença que não é uma gripe, um resfriado, é uma doença estrutural, séria, e está falando alguém que teve. O André sabe disso que eu falei, eu estou há 4 meses fazendo exame para ver se não ficou nada. Pessimista, né? Que pode ter reinfecção, como todo coronavírus, né? Que os anticorpos não adiantam nada. Eu estou dizendo o que o médico falou ontem, né? Quem é que acha que em curto espaço de tempo, 5, 10 anos, nós vamos voltar a ter o transporte aéreo como era antes? Não há a menor possibilidade. Não há a menor possibilidade o turismo voltar como era antes. Então, realmente, quando essa lei tramitou, o discurso foi: nós precisamos salvar as companhias aéreas. Criaram lá excludentes de responsabilidade civil, de caso fortuito de força maior. E repito, Gabriel, nós não tivemos a menor chance. Os civilistas que atuaram no projeto atual e também que atuaram na Lei da Liberdade Econômica, ano passado, né, que diminuíram aquele ultraliberalismo da lei, porque a lei, ela até é interessante, tem uma mensagem na lei, né? A MP falava em autonomia da vontade, a lei fala autonomia privada, com respeito à norma de ordem pública, quer dizer, positivar a autonomia privada. Então, Gabriel, nós não tivemos a menor chance, porque havia um afã legislativo de proteger o mercado. Então, essa é a nossa realidade. E nós vamos com ela. Não sei até quando nós vamos com ela. É uma realidade de que, já encerrando aqui minha fala, porque senão vai virar uma palestra, eu só vim aqui dar um oi e agradecer o apoio, né? Nós temos teses contratuais para todo mundo, meus caros. O direito contratual é muito rico. Muito rico. Tem tese para conservar, para extinguir, para rever, várias teses. Vocês conhecem, viram aqui várias delas, né? Mas eu acho que a gente tem que procurar, nesse momento, um pouco de mais bom senso, solidariedade. Está faltando muito isso. É mais uma oportunidade para a humanidade ser solidária. Os contratantes têm que parar de se tratar como adversários, porque no Brasil eles se tratam como adversários, como concorrentes, e se tratar realmente como partes de um mesmo objetivo, que é o objetivo contratual. Bom, muito obrigado, André, pelo espaço, muito obrigado. E foi uma honra para nós do IBD Conte, para nós, Herodes, para nós, André, para nós, Gabriel, vocês que também fazem parte. Fica o convite para todas e todos para fazerem parte do IBD Conte. O site é www.ibdconte.org.br. E participarem da nossa revista, que agora está saindo o 4º volume. O professor Pablo Malheiros falou aqui, e ele é o responsável pela nossa revista. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Tartucci, a todos os professores também que integram o nosso instituto, nosso grupo Virada de Copérnico, os professores da Universidade Positivo, aos alunos que participaram do evento com tanto afinco na sua organização, no seu preparo, e aos nossos inscritos que, como disse antes, nos acompanharam com grande fidelidade e com grande alegria. Damos agora, então, por encerrado esse nosso evento com a fala de fechamento do professor Flávio Tartucci, na expectativa de que muito em breve mesmo, nos reencontremos ainda outra vez. Quem sabe, vamos ser um pouco otimistas agora, professor Tartucci, talvez equivocadamente, quem sabe, num formato presencial, ainda que num ambiente controlado, ainda que com um número reduzido de pessoas. Mas, André, só um detalhe, vocês que trabalham em faculdade já sabem que, falando um pouco de ensino, né, que existe um protocolo. Eu recebi um vídeo com um protocolo lá do Grupo SEB. Então, o protocolo, eu fui falar com um aluno e falou: não, eu prefiro ficar em casa, porque só pode ter 30%, tem que colocar máscara, viseira, em uma hora tem que parar para lavar a mão, voltar e lavar a mão, igual a gente fazendo pré-primário, que a gente lavava e voltava a mão. Elevador só pode subir 4, um de cada vez, não pode ter ar-condicionado, janela aberta, quer dizer, talvez a gente tenha realmente que trabalhar com essa nova realidade de ensino, né? Mas é o que a gente tem para agora. Eu espero também, em breve, que a gente volte a ter ensino presencial e os nossos eventos, né? Mas, dentro do possível, é o que a gente faz e tem feito bem até, são esses eventos à distância. Com certeza.
Se for à distância, se for presencial, certamente nos veremos na expectativa de logo estarmos juntos para celebrar a vida, a amizade, a alegria e o direito civil. Muito obrigado a todos. Um grande abraço, nos vemos no próximo evento. Obrigado, Tartucci, obrigado, professor Herodes, Glenda, Schumann, Fernanda, Júlia. Até a próxima.